Os 5 níveis de compaixão. Meditação e exercícios de consciência plena por Gabor Maté. Bom, isso é apenas minha opinião particular sobre isso, não que fosse realidade. É só o que distingui em termos de... Quando eu falo sobre compaixão, o que quero dizer com isso? Paixão significa sofrer e com significa junto. Então, compaixão, sofrer junto. Portanto, existe a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. Então, num certo sentido básico, quando alguém sofre, nós sofremos. Quando você vê um cachorro sendo espancado na rua, como você se sente? Você sofre. Quando você vê uma criança sendo maltratada. Então, compaixão é sofrer junto. E essa é a capacidade inata de seres humanos. Ela nunca deixa de existir. Embora, por muitas vezes, esteja completamente bloqueada. Isso é o que chamo de compaixão humana comum. E quando digo comum, não é pejorativo. Só quero dizer que está ali. Esse é o primeiro nível. E basicamente tudo se resume a alguém sofrendo onde não foram... Porque me dói ver alguém sofrer. O segundo nível é o que chamo de compaixão de curiosidade. Agora, se alguém está sofrendo e você quer ajudá-lo, não é suficiente se sentir mal por eles. Você também precisa fazer alguma averiguação. Bem, por que vocês estão sofrendo? O que está acontecendo? Tem muita gente afora que, sabe, um dos meus assuntos, como você mencionou, é o de vício. E muitas pessoas se sentem mal por pessoas viciadas. Mas elas não se perguntam por quê. Elas fazem suposições. Elas supõem que esta pessoa fez uma escolha errada. Ou que pegou uma doença. Mas elas realmente não averiguam. Então a compaixão de curiosidade diz, bem, o que sobre a vida dessa pessoa? O que aconteceu aqui? O que se passa? Se elas estão violentas, com raiva, se tristes, se doentes, por quê? Então, essa é a compaixão de curiosidade. O terceiro nível é o que chamo de compaixão de reconhecimento, que é, e esta foi simplesmente minha experiência na prática de medicina, mas também na vida, é que não há nada sobre ninguém que não esteja em mim também. Então, quando eu trabalhava com esses realmente tenebrosos moradores de rua em Vancouver, com HIV e hepatite, vício em drogas, bem, as diferenças entre eles e eu eram óbvias, em termos de classe, influência, educação e tudo mais. Mas se eu for realmente honesto comigo mesmo, aquele fantasma faminto, aquele eu vazio que só quer ser alimentado de fora o tempo todo, que é o que vício é, isso também me caracteriza de maneiras significativas. E foi para o meu trabalho, para os meus hábitos de compra e assim por diante. Então, essa é a compaixão de reconhecimento, quando você percebe que não é diferente desses outros. Quando falo disso, e as pessoas chegam nesta parte do meu livro sobre vício, as pessoas às vezes dizem, bem, o cara apelou, como você pode se comparar, blá blá blá, sabe? Acho que eles têm um problema, as diferenças são óbvias, são as semelhanças que são interessantes. Eu mentia como eles mentiam, eu manipulava como eles manipulavam, eu perseguia o hábito, apesar do dano que causava a mim e a outros, assim como eles perseguiam. Isso é muito mais interessante do que as diferenças. Então essa é a compaixão do reconhecimento. E bem interessante, quando lhes conto sobre meus padrões, falo de meus pacientes do centro-leste de Vancouver com HIV e seus hábitos de heroína, eles nunca disseram, isso é ridículo. Eles disseram, ei doutor, você é exatamente como o resto de nós, não? E esse é o ponto principal, essa é a questão principal.
Nós somos todos como o resto de nós. Somos todos como o resto de nós. Essa é a compaixão de reconhecimento. Aliás, é aí que entram os julgamentos. Porque isso que é interessante. Porque quando você explora os julgamentos, você descobre exatamente o quanto você é aquela pessoa que está julgando. Assim que você tem a compaixão do reconhecimento, você não está mais aqui em cima e eles aqui embaixo. E você olhando, desprezando, menosprezando. Não. São duas pessoas se engajando igualmente. O quarto nível é o que chamo de compaixão da verdade. Agora você pode pensar superficialmente nisso, que seja compassivo proteger as pessoas da dor. Não necessariamente. É compassivo proteger as pessoas da dor evitável. Se você for proteger alguém da dor evitável, é compassivo fazer isso. Isso é compaixão humana comum. Mas às vezes a verdade de fato dói. É por isso que nos protegemos dela. É por isso que temos medo de luta, porque temos tanto medo de aceitar a perda. Então, quando você trabalha com as pessoas em atenção plena, ou terapeuticamente, ou o modo que seja, você não está sendo compassivo se ficar longe das perguntas que possam trazer dor a elas. Você nunca faz a pergunta para trazer dor à tona. Isso é manipulativo. Mas você também não evita a pergunta mesmo que possa causar dor. Então isso é o que chamo de compaixão da verdade. Porque as pessoas só querem saber a verdade. Como, por exemplo, qual foi a sua experiência durante o luto? Apenas a verdade disso é o que foi tão curativo a você. É mesmo. Seria compassivo de alguém dizer: não faça ayahuasca, porque você não quer sentir toda aquela mágoa, sabe? Então é isso que chamo de compaixão da verdade. E então há o que chamo de, talvez, por falta de palavra melhor, a compaixão da possibilidade, que é quando você vê um ser em sofrimento, ou seja, quando você vê outro ser humano, você vê apenas o seu sofrimento e sua disfunção, que é uma resposta ao sofrimento, e suas defesas e suas reações, ou vê a perfeição que elas são por baixo de tudo isso, o verdadeiro eu. Isso é importante porque nenhum de nós conseguimos nos enxergar sem um espelho. Fora de uma experiência espiritual, não conseguimos nos enxergar sem um espelho. Se alguém apresentar disfunção, digamos, vício ou reações ou negatividade de qualquer tipo, e tudo que faço é eles espelharem a visão de si mesmos, eu não os estou ajudando. Mas se eu refletir de volta o que eu vejo, que é suas possibilidades, que não é no futuro, está no presente, agora eles conseguem se ver de forma diferente, eles conseguem se enxergar de forma diferente. Então é isso que chamo de compaixão da possibilidade. E esses são os 5 níveis. Agora, é desnecessário dizer que se você for espelhar, adivinha o que você terá de fazer? Você terá de fazer muito autolimpeza, você vai ter que se limpar. Caso contrário, você será um espelho muito turvo e manchado. E claro que é daí que vem a compaixão por si mesmo também. E esses são os 5 níveis de compaixão. Espero que desperte a curiosidade para auto-ajudar-se.